significa que a gente não vai ouvir coisas erradas. A gente vai ouvir, mas ele sempre vai dizer, não é por aqui. Esse ensino não é verdadeiro. Não, isso que a pessoa está fazendo não é certo. O Espírito Santo, ele nos avisa, ele nos alerta. Então, essas pessoas, elas estavam sendo enganadas porque elas decidiram recusar aquilo que a consciência delas estava dizendo. Elas decidiram abrir mão da voz do Espírito para seguir aquilo que o homem achava que era certo. Então, a gente tem o Espírito em nós. A gente já tem o recurso que nos impede de ser enganados, mas a gente precisa ouvir essa voz a todo momento. E Paulo, ele antes era muito zeloso à lei. Paulo, ele era tão zeloso à lei que ele chegou a ponto de perseguir a igreja. Mas ele vai dizer que quando ele se volta para Cristo, ele considera tudo como perda. Todas as coisas são insignificantes. Ele contava com a própria justiça, com os próprios esforços, mas quando ele se volta para Cristo, ele vê que de nada adianta. O que é melhor? A gente seguir a lei, que é algo do exterior para dentro, ou a gente ter essa lei dentro de nós, que vai de dentro para fora? E a palavra vai dizer que Deus, ele muda o nosso interior, ele coloca em nós um novo coração, um novo espírito. Então, a gente não precisa de algo exterior para conseguir fazer aquilo que Deus nos pede. A gente já tem o Espírito em nós, a gente já tem uma nova natureza, uma cirurgia interior. E aquele povo estava abrindo mão dessa cirurgia interior, preferindo algo exterior, quando na verdade eles já estavam em Cristo. Eles já tinham os recursos, já tinham o Espírito. Então, a gente também não é imune a isso, como eu falei, nos últimos dias fala que até os escolhidos seriam enganados se não se mantiverem com foco em Cristo. A gente já tem um padrão. O padrão é Cristo. O que está fora disso é engano, é mentira. E aqui vai dizer que esses indivíduos que estavam falando falsos ensinos distorceram deliberadamente. Deliberadamente é algo intencional. Eles distorceram o padrão, a intenção da mensagem propositadamente, não foi sem querer. Eles não falaram algo errado sem querer, foi com propósito. E aqui fala de distorcer, me chamou muita atenção, porque Satanás, ele não sabe criar nada. Satanás, ele não cria nada novo, ele só sabe distorcer aquilo que Deus já criou. Da mesma forma, é o ministério. Deus, ele já criou o ministério. A gente sabe que o ministério vai dizer na palavra que é para preparar o povo, é para capacitar, para desenvolver. Então, Satanás, ele pega algo que é bom e tenta transformar em algo ruim. Ele distorce algo que é para desenvolver o povo, algo que é para preparar, para capacitar, e ele usa para destruir vidas, para enganar. E ele faz isso através do engano. Da mesma forma que o Espírito, ele usa o ministério, a gente sabe que o Espírito, ele é aquele que concede os dons, o ministério. Ele faz isso, na verdade, Satanás, ele vem na mentira, no engano. Não quer dizer que todo ministério que a gente vê, o Espírito Santo está por trás. Pode ser que seja esse enganador que está por trás para abalar a igreja, para destruir. E a gente só vai se a gente for ignorante a essa palavra. Então, o propósito do reino é sempre o propósito do ministério é sempre para o crescimento do reino. O propósito do ministério não é para me elevar, não é para chamar atenção para mim mesmo. O ministério é sempre para trazer a glória para o Pai, o ministério é sempre para expandir o reino. Então, da mesma forma, Satanás, ele também quer expandir o reino dele. Ele não vai ver o povo da luz avançando e expandindo o reino da luz e ele simplesmente vai ficar parado e deixar o dele para trás. Não, ele quer expandir o reino dele, então ele usa canais. Da mesma forma que Deus usa canais para a justiça, ele também usa canais para promover o reino dele através de mentiras, como eu falei. Então, para a gente primeiro entender quem é que está por trás do ministério. O ministério dirigido pelo Espírito, ele sempre vai direcionar a glória para o Pai. João capítulo 16, versículo 13 ao 14. Eu vou ler aqui, mas pode colocar aí para acompanhar, por favor. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Então, aqui está dizendo que o Espírito, ele guia na verdade. O Espírito Santo, ele não compactua com o erro.
O Espírito Santo, ele sempre vai guiar na verdade. Se a gente vê que tem um ministério que não tem Cristo como centro, porque Cristo é a palavra, se a gente vê que a palavra não está sendo enfatizada, está sendo distorcida, a gente já sabe que não é o Espírito Santo que está por trás. O Espírito Santo, ele tem compromisso com a palavra. A gente vê isso em Gênesis. A primeira parte que ele aparece, ele já estava no lugar, mas ele apenas se move quando Deus libera a palavra, que ele é obediente à palavra. Ele não tem compromisso em fazer aquilo que a gente quer, porque muitas das vezes também tem isso. Deus, ele nos manda fazer algo e às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, para agradar pessoas ou porque é melhor para nós, mas o Espírito Santo, ele não tem compromisso com aquilo que a gente quer, ele não tem compromisso em agradar pessoas, ele tem compromisso em agradar o Pai, em glorificar o Pai, ele tem compromisso com a palavra. Então, é a gente fazer da forma como Deus falou. Seja a palavra dele escrita ou uma palavra dele falada diretamente para você, que também está dentro da palavra escrita. Quantas das vezes Deus nos diz para fazer de uma forma e às vezes a gente quer mudar? Isso envolve um culto, isso envolve uma liderança. Quantas das vezes a gente, não, vou fazer assim, e às vezes a intenção é até boa, mas querer fazer algo com a intenção boa, mas de forma errada, não adianta. A gente tem que fazer da forma como Deus nos direciona, porque enquanto a gente fizer da forma que Deus nos direciona, ele vai conosco. Mas quando eu decido fazer do meu jeito, ele tá em mim, mas ele não vai comigo. Ele deixa, filho, eu vou deixar você fazer da tua forma, para você entender que o melhor jeito é fazer da forma como eu te ordenei de fazer. Ele tem compromisso com a palavra. E aqui no final do texto a gente vê que ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Eu vejo isso muito interessante na Trindade, porque a gente sabe que eles são um só, mas tem 3 funções diferentes. E o Pai glorifica Jesus. Jesus glorifica o Pai, o Espírito glorifica Jesus. Eles não glorificam a si mesmos, eles sempre glorificam um ao outro. E o Espírito, ele recebe de Jesus, mas ele não quer a glória para ele quer para Jesus. E às vezes a gente vê isso, como eu falei, a gente recebe, tudo que a gente tem é do Pai. E às vezes a gente quer a glória, a gente quer aplausos para nós mesmos, sendo que o Espírito, quando a gente tem o Espírito e a gente é dominado por ele, a gente nunca vai querer se engrandecer. A gente sempre vai querer a glória para o Pai. Não é sobre nós. Tem alguém que nos concedeu e sem ele a gente nada pode fazer. Então, o que adianta eu trazer glória para mim mesma se sem ele eu não sou nada? João 15 vai dizer que sem ele a gente não consegue fazer nada. E às vezes a gente se engrandece, às vezes a gente quer o topo. E essa é a razão de muitos ministérios caírem, porque tiraram ele do centro. E a gente vê a importância dessa palavra, Jesus. Jesus, ele andou perfeitamente nessa palavra, no ministério. Jesus era homem. E ele, eu acho muito interessante, porque até mesmo para curar, ele era direcionado pelo Pai. Ele sabia que era a vontade do Pai que todos fossem curados. Mas ele era direcionado por Deus para saber quando curar, a quem curar. Tem uma ocasião no tanque de Betesda que tem muitos enfermos ali, muitos doentes, e ele só vai em um. Não quer dizer que Deus não queria curar os outros, mas naquele momento era para ser aquela pessoa. Então, Jesus, ele era direcionado pelo Pai, pela palavra. Ele não fazia aquilo que ele queria fazer. Não, eu sei que a vontade do Pai é que todos sejam curados. Então, eu vou sair curando todo mundo aqui neste momento. Não, ele fazia da forma que Deus direcionava ele a fazer. Ele ia a lugares direcionados pelo Pai. Hoje ele estava aqui, amanhã ele ia a pé para outro lugar. E era sempre direcionado pelo Pai. Ele tinha uma convicção de que ele só fazia o que o Pai fazia. No ministério, Jesus, ele andava perfeitamente na palavra. Não era da forma como ele queria fazer. E o outro ponto, quando Satanás, ele, ao contrário do Espírito que quer glorificar o Pai, Satanás, ele sempre quer glorificar a si mesmo. Quando a gente vê que o homem quer atrair a glória para si mesmo e não tem Cristo como centro, a gente já sabe quem está por trás. Satanás, ele quis ser como Deus, ele quis abrir mão daquela posição que Deus havia colocado ele teve orgulho, ele quis se elevar. Então, ele não deu glória para Deus, ele quis atenção para si mesmo. E é como eu falei, o ministério dirigido pelo Espírito não atrai atenção para si mesmo. E ele fez uma estratégia com Eva e com Jesus. Tentou fazer com que Eva e Jesus conquistassem pela força uma posição que Deus já havia dado para eles. Eva, ela já era a imagem de Deus.
E ele fala, se você comer desse fruto, você será semelhante a Deus, conhecerá o bem e o mal, mas ela já era. Ela não precisava fazer nada para conquistar aquela posição. E ele coloca isso, não, você precisa fazer para ser, você precisa fazer para ter. Mas não, Deus já havia concedido. E com Jesus não foi diferente. Ele também fala, transforme essa pedra em pão, prove que você é filho de Deus. Mas antes, Deus já havia falado, tu és meu filho amado em quem me agrada. Então, quando a gente anda nessa palavra, não importa quantas mentiras, quantos enganos venham, a gente não vai ser enganado. Basta a gente guardar essa palavra que Ele nos deu no ministério. E Ele mudou a estratégia, por quê? Ele queria ser como Deus, mas Ele sabia que Adão e Eva e Jesus, eles já eram a imagem de Deus. Então Ele fala, eu vou mudar a estratégia. Ao invés de eu tentar fazer com que eles tentem ser parecidos, eu vou apenas colocar na mente deles que eles precisam ir pela força. Por quê? O Espírito, ele não age com base na força. Deus, o Espírito Santo, ele vai pela graça. Quando a gente tenta ir pela força, é orgulho. É a gente abrir mão dele, a gente dizer que a gente não precisa dele, que a gente sozinho consegue. Então, isso é uma forma de orgulho. E a queda de Satanás foi orgulho. Então, da mesma forma, quando a gente tenta agir no ministério pela nossa força, eu só vou quando eu me sentir capaz, quando eu me sentir digno. Isso é a gente confiar na nossa própria força, não confiar na graça, naquele que nos capacitou. Quando a palavra ela não é o centro, o ministério ele é conformado às palavras, às opiniões dos homens. Gálatas capítulo 2, versículo 12 e depois versículo 14. Diz assim, no começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Versículo 14. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos, se você que é judeu de nascimento vive como gentil e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Aqui está dizendo que Pedro ele teve medo. Tem uma versão que vai dizer que ele temeu a reação daquelas pessoas. Quando a gente teme a reação das pessoas, quando a gente teme as pessoas ao invés de temer a palavra, a gente muda as nossas atitudes. A gente muda o nosso falar. Pedro, ele, por aquele momento, ele abriu mão daquilo que ele acreditava. Ele abriu mão de agir da forma como Deus queria que ele agisse para seguir a visão de homens. Pedro abriu mão daquilo que ele achava que era certo para fazer aquilo que o homem achava que era certo. E muitas das vezes acontece isso, seja uma palavra, o que quer que seja, como eu falei, às vezes a gente quer mudar para agradar pessoas. E Pedro, naquele momento, ele deixou de fazer aquilo que Deus havia ordenado ele a fazer, ele mudou a atitude dele. Ele deixou de andar com algumas pessoas, ele estava fazendo algo diferente daquilo que ele pregava. E a gente tem que sempre temer essa palavra, porque quando a gente teme a palavra, a gente não vai mudar de acordo com as circunstâncias, de acordo com as pessoas. 2 Timóteo 1,7 vai dizer que Deus ele não nos deu um espírito que produz temor, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. A gente já tem em nós esse espírito que nos ajuda a não andar por medo, sabe? Ele nos dá poder, porque a gente sabe que não consiste apenas em palavras, é em poder, mas quem dá esse poder é Ele. Não tem medo quando a gente anda na dependência do Espírito Santo. Não tem medo daquilo que os outros vão pensar, não tem medo daquilo que os outros vão falar. A gente tem a plena convicção daquele que a gente serve. Então a gente não vai mudar. Nem sempre a gente vai receber a aprovação de Deus e ao mesmo tempo das pessoas. Mas será que quando eu não receber a aprovação das pessoas, eu vou parar? Eu vou mudar? Vou fazer para agradar aquela pessoa ou eu vou permanecer? Porque naquele grande dia o que vai contar é se Deus aprova aquilo que a gente faz. Vai dizer que às vezes nem a nossa consciência ela tem que ser confiável, é somente Ele. Naquele grande dia Ele vai dizer se as intenções foram boas, se o que a gente fez vai ter valor eterno. Não é o que as pessoas dizem, não. Eu vejo por Jesus, ninguém dava nada por Jesus.
As pessoas esperavam por Cristo e quando Jesus veio, vai dizer que chamaram ele de demônio. As pessoas não viam nele características que diziam que ele era Cristo. E as pessoas que estavam estudando essa palavra, elas não reconheceram que Jesus era o Cristo e chamaram ele de tudo quanto é nome. Então, se não reconhecer a Jesus, se Jesus foi perseguido, não teve aplausos, a gente seguindo a ele, sendo discípulo dele, será que com a gente vai ser diferente? Será que Jesus foi perseguido e a gente quer receber só aplausos? Ele fala que o discípulo não passa por coisa diferente, não, passa pela mesma coisa que o seu mestre. Então, a gente precisa fazer o certo, a verdade, independente dos aplausos, independente daquilo que as pessoas digam. E Paulo, ele entendeu isso. Em Gálatas 1:10, ele diz: acaso estou tentando conquistar a aprovação das pessoas, ou será que procuro a aprovação de Deus? Se meu objetivo fosse agradar as pessoas, não seria servo de Cristo. A aprovação aqui é no sentido de você ser qualificado para algo. Paulo, a gente sabe que ele se mantinha leal à verdade depois que ele conheceu a Cristo. E ele foi preso, passou por muitas coisas e ele sempre falava dessa verdade. E ele entendeu que ele era servo de Cristo. Porque enquanto a gente tentar agradar pessoas, ao invés de agradar a Deus, a gente vai estar servindo a pessoas e não a Deus. A gente sabe que o servo, em tudo, ele procura agradar o seu Senhor. E Paulo aqui ele vai dizer: eu não conto com a aprovação de pessoas. Não importa quantas pessoas me abandonem, não importa quantas pessoas fiquem para trás, me odeiem, ele permanecia sendo leal à verdade no ministério. Porque ele sabia que ele servia apenas um, que era Deus. E a gente vê que Jesus, ele foi esse servo. Jesus vai dizer em Filipenses que ele se fez servo. Jesus, ele sabia de tudo. Mas ele, aqui, como ser humano, ele se fez de servo. Ele se humilhou, se esvaziou. Porque quanto mais de mim, menos do Espírito Santo. Quanto mais de mim, menos dele. Quanto mais dele, menos de mim. E somente o Espírito para dar glória para Deus. Então, Jesus, ele reconheceu que ele precisava se esvaziar, ele precisava abrir mão de tudo para ser cheio do Espírito. E ele entendeu que ele precisava ter uma mentalidade de servo. Ele era filho, mas precisava ter mentalidade de servo. Que ele estava aqui para servir a Deus. E uma pessoa vazia, ela sempre vai querer dar glória para Deus. Uma pessoa cheia, ela sempre quer glória para si mesma. Se eu estou cheia de mim mesma, eu vou querer sempre aumentar mais ainda o meu ego. Mas quando eu estou vazia, quando não tem mais nada de mim, eu sempre vou querer apontar para Ele. Foi assim com Jesus. João, capítulo 5, versículo 41, Jesus diz: sua aprovação não vale nada para mim, pois eu sei que o amor a Deus não está em vocês. Jesus, às vezes a gente fala que a gente não precisa contar com a aprovação de pessoas. Mas aqui Jesus, ele diz que não contava com a aprovação dessas pessoas porque elas não tinham o amor de Deus. A gente tem que entender que vai ter pessoas que, quando a gente agradar a Deus, consequentemente a gente vai desagradar essas pessoas, porque elas não estão na mesma visão, elas não estão em Deus. Então Jesus, ele fala: eu estou agradando a Deus, vocês estão em outra visão, vocês estão seguindo outra pessoa, mas eu sigo a Deus, então eu sei que se eu agradar a Ele, vocês não irão ser agradados. Então, quando a gente serve a Deus e tem pessoas na mesma visão, a gente não precisa agradar elas à custa de Deus. Agradando a Deus, essas pessoas também irão se agradar da nossa conduta. A gente não precisa trocar um por outro, não. Agrade a Deus e as pessoas que são para estar, as pessoas que é para se agradar, elas vão se agradar. Não precisa a gente mudar a nossa forma de falar e de fazer. Porque às vezes vai ter pessoas que não irão se agradar daquilo que a gente fala. Mas Jesus, ele permanecia sendo leal, porque ele estava aqui em prol do reino. Se doesse na pessoa, ele permanecia falando não para machucar a pessoa, mas porque o amor é isso, o amor, ele fala a verdade. O amor
não vai ir de encontro ao conformismo da outra pessoa. O amor, ele sempre vai querer melhor, e às vezes vai doer, às vezes vai ter pessoas que não vão entender e vai te deixar para trás. Mas é a gente permanecer leal, agradando a Deus. Jesus não buscou agradar para ter pessoas por perto. Ele era leal à palavra. João 6, versículo 60 ao 63. Muitos de seus discípulos disseram: sua mensagem é dura. Quem é capaz de aceitá-la? Jesus, sabendo que seus discípulos reclamavam, disse: isso os ofende? Então, o que pensarão se virem o Filho do Homem subir ao céu onde estava antes? Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma. E as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Pula para o versículo 66, por favor. Nesse momento, muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. Próximo. Então Jesus se voltou para os 12 e perguntou: vocês também vão embora? O último. Simão Pedro respondeu: Senhor, para que iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Ao mesmo tempo que teve pessoas que falaram: não suporta essa palavra, não tem como eu ficar perto dele. Teve pessoas que falaram: é somente aqui que eu preciso ficar. É somente aqui que vai ter vida. Jesus, ele não abriu mão daquela palavra para ter as pessoas por perto. Pelo contrário, ele volta para os outros e fala: vocês também vão embora? Jesus, ele fala, dá oportunidade, vocês também não aguentam, vocês também querem ir embora? Jesus não muda, não. E eles falam: é somente aqui que eu preciso ficar. Teve alguns que foram embora porque não entenderam, mas teve alguns que ficaram, porque precisavam daquela mensagem. E aqui no início vai dizer que somente o Espírito, ele dá vida, a natureza humana não produz coisa alguma. Enquanto eu agir na dependência do Espírito, que tem compromisso com a palavra, sempre vai ser gerado vida. Mas se eu tentar mudar para fazer de acordo com a natureza humana, de acordo com a minha força, não vai ser gerado nada. Porque vai dizer que somente o Espírito dá vida, a natureza humana não consegue. Eu não consigo falar e gerar algo em uma pessoa. A pessoa que está dançando, se ela estiver dançando ali pela força dela, as pessoas vão olhar e não vão ver nada. Só vai ver passos, nada demais. Mas se uma pessoa está fazendo a dependência do Espírito, sempre vai ser gerado vida. Você pode achar que não, mas aí embaixo alguém está sendo ministrado. Através da dança, através do louvor. Basta a gente depender desse Espírito. E às vezes a gente quer ouvir, às vezes a gente quer ver a pessoa reagindo, mas não, às vezes ali na intimidade, no interior, o Espírito Santo está tratando. Então é a gente depender desse Espírito. A gente já tem a chave, a gente já tem os recursos. A gente não precisa ir pela força, não. A gente às vezes quer fazer o mais difícil, que é pela força, se desgasta. Mas o Espírito, ele está em nós falando: vem comigo, faz comigo. Que assim vai ser gerado vida, vai ter valor eterno. Não vai ser algo que vai ficar apenas aqui, não vai passar do teto, vai ser algo que vai ter valor eterno. Então é a gente fazer junto com o Espírito. Jesus, ele foi dependente do Espírito. Às vezes a gente fala: Jesus, ele foi diferente. Às vezes a gente se coloca em um nível muito abaixo. Às vezes a gente acha que é muito impossível alcançar aqui a medida de Cristo. Mas não, ele tinha o Espírito, o mesmo Espírito que está em nós. Ele andava na verdade, na palavra, mesmo que hoje a gente tenha acesso. Então não é difícil. E ele falou: eu vou para o Pai e vocês farão as mesmas coisas que eu e ainda maiores. Porque ele deu a chave, o Espírito. Como foi falado aqui no início, que ele estaria conosco até o fim dos tempos. Então, até o fim dos tempos, não temos desculpa. A gente já tem ele conosco para fazer além daquilo que Jesus fez. Então, não é pela força, nunca foi pela força, é pela graça. É esse favor imerecido, é a verdade. E aí tem pessoas que distorcem o Evangelho. Já estou finalizando. Gálatas 4, o versículo 13 ao 17. Certamente se lembram de que eu estava doente quando lhes anunciei as boas novas pela primeira vez. Versículo 14. Embora minha saúde precária fosse uma tentação para me rejeitarem, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Ao contrário, acolheram-me
e cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria que vocês demonstraram naquela ocasião? Estou certo de que, se fosse possível, teriam arrancado os próprios olhos e os teriam dado a mim. Acaso me tornei inimigo de vocês porque lhes digo a verdade? O último. Esses falsos mestres estão extremamente ansiosos para agradá-los, mas suas intenções não são boas. Querem afastá-los de mim para que dependam deles. Então aqui a gente vê que Paulo, ele pregava essa verdade, ele gerou aquelas pessoas através da palavra e ele não desistiu delas, sempre falava a verdade. E ao mesmo tempo, vêm os falsos mestres para falar palavras que agradavam as pessoas, mas com mais intenções. Nem sempre aquilo que a gente ouve, que traz um conforto, traz uma palavra alegre naquele momento, é para o nosso bem. É melhor uma palavra dura que traz transformação do que uma palavra que traz conforto, mas está de forma contrária àquilo que Deus diz. E aqui vai dizer que esses falsos mestres, eles queriam agradar aquelas pessoas para terem seguidores, para que as pessoas dependessem deles. E a intenção do Evangelho não é a gente atrair seguidores. A intenção do Evangelho é atrair para Cristo. Não é trazer pessoas para me seguir, aonde eu estou, a pessoa está. Não, é para imitar Cristo. Eu imito a Cristo, aí assim a gente pode falar igual o apóstolo Paulo, façam como eu faço. Ele tinha essa convicção, mas não porque ele confiava em si mesmo e queria seguidores, mas porque ele apontava para Cristo. Então, os falsos mestres fazem isso. Querem agradar pessoas. E enquanto tem pessoas que são assim, enquanto não tem pessoas falando aquilo que elas querem ouvir, elas recuam, elas vão para trás. Mas Paulo não, ele fala, por eu falar a verdade, vocês agora me odeiam? Lá no início vai dizer que as pessoas receberam ele até mesmo doente. Elas queriam dar tudo de si, viam Paulo doente, queriam até arrancar os próprios olhos para dar para ele. Mas quando Paulo fala a verdade, ele deixa de ser amigo, ele deixa de ser pai, ele deixa de ser o pastor, porque fala a verdade. Se torna inimigo. Imagina no ano da lealdade, que o pastor recebeu esse direcionamento de Deus. E ele sabia que teria pessoas que não iam se adaptar. Ia ter pessoas que iam recuar, que iam sair. E imagina ele vendo essas pessoas não aceitando e o pastor falar, eu vou mudar o tema. Vou botar um outro tema mais leve. Mas ele sabia que era um direcionamento de Deus. Quer as pessoas gostem, quer não. Era um direcionamento de Deus. E ao mesmo tempo que tem pessoas que vão sair, que saíram, vai ter pessoas que vão ficar. E vai fazer assim como falou para Jesus em João. Somente aqui eu preciso estar, porque aqui tem as palavras de vida eterna. Vai ter pessoas que vão recuar, mas vai ter pessoas que vão reconhecer que precisam estar. Porque por mais que seja uma palavra que confronte, é uma palavra que vai gerar vida, vai gerar transformação. Então, não é abrir mão da visão, não é abrir mão do direcionamento de Deus para agradar pessoas. Porque quem é para ficar, fica. Aqueles que reconhecem que precisa, eles vão ficar, não vai abandonar você, porque você anda nessa palavra, nessa verdade. E Paulo, ele, em 1 Timóteo, nessas últimas cartas, ele sempre vai falar que teve falsos ensinos. E a gente vê isso muito em Timóteo, que ele sempre vai falar, guarde a fé, para ele pregar a verdade. E ele fala, tem falsos ensinos, tem falsos mestres aí no seu meio. E Paulo, ele não perdia tempo discutindo, não. Ele não perdia tempo alimentando ainda mais aquelas discussões, aqueles mitos. Pelo contrário, ele sempre fala, pregue a verdade. Pregue Cristo. Porque quando a gente foca em Jesus, todas as coisas inúteis, todas as outras coisas falsas, elas ficam embaçadas, elas perdem seu valor. Às vezes a gente foca no falso ensino. Eu vejo muito isso, pessoas discutindo. E às vezes fica igual àquela pessoa, ela se iguala àquela pessoa. Mas não, quando a gente prega a Cristo, não tem como o engano ainda ficar de pé. A gente prega a Cristo e a mentira, ela vai embora. Não tem como ela ficar. É a gente focar em Cristo, focando em Cristo, tudo mais desaparece. E Paulo, ele entendeu essa chave. E quando ele entende essa chave, ele vai passando para Timóteo. Timóteo, faça assim. E eu entendo que, naquele tempo, eu acredito que não prevaleceu.
Teve falsos ensinos? Teve, mas não tem como o falso ensino continuar onde é pregada a verdade. Não tem como. E a gente já tem um padrão, como eu falei, o padrão é Cristo. Que passou disso, já é engano, já é mentira. Não é difícil a gente saber o que é falso e o que é verdadeiro. O que representa Cristo é verdadeiro. O que não tem Cristo como centro, a gente já sabe quem está por trás. A gente já sabe que é falso. 1 Tessalonicenses 2, versículo 2 ao 4, diz: sabem como fomos maltratados e insultados em Filipos pouco antes de chegarmos aí, e quanto sofremos lá. Entretanto, Deus nos deu coragem para repetir com toda a intrepidez a mesma mensagem a vocês, em meio a muita luta. Assim vocês percebem que nós não estávamos pregando com qualquer motivos falsos ou maus propósitos em mente. Não tínhamos intenção de enganá-los, porque nós falamos como mensageiros de Deus, credenciados por Ele para anunciar a verdade. Não mudamos nenhuma vírgula da sua mensagem para acomodá-la ao gosto daqueles que as ouvem, porque servimos exclusivamente a Deus, aquele que sonda os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Independente da perseguição, Paulo permaneceu. E ele fala que ele não mudava nada da mensagem. É como eu falei, às vezes querer fazer algo com a intenção boa, mas de forma errada. E ele fala que Deus é aquele que sonda os pensamentos mais profundos. E às vezes a gente muda e a gente acha que ninguém está vendo, ninguém vai ver. Mas Deus, Ele confiou uma mensagem a nós. Deus, Ele confiou um ministério a nós. Não é somente pregação, mas o ministério Ele confiou a nós. E a gente, nós que estamos aqui, a gente vê somente isso. Mas Deus, Ele vê o nosso interior, Ele está vendo. Eu sei que você mudou, eu sei que você não fez da forma como eu lhe disse para fazer. Eu sei que você está fazendo para agradar pessoas, para ser visto. Não é para mim, não é para me servir. Você está servindo olhando para pessoas. E é como eu falei, o que a gente vai querer ouvir naquele grande dia? Porque vai dizer que teve pessoas que fizeram várias coisas, mas que Ele naquele grande dia Ele vai repreender. É como eu falei, é a gente não se enganar pelo que a gente vê. É a gente não se enganar com falsos ensinos ao nosso lado, porque vai ter. E às vezes pessoas se infiltram na própria igreja com outra visão. Porque vai dizer isso na palavra, que teve pessoas que se infiltraram sem perceberem. E quando começaram a dar ouvidos, teve pessoas que abandonaram a fé, porque rejeitaram a consciência e deram ouvidos a essas pessoas, porque eram pessoas que não estavam focadas no padrão que é Cristo. Então, é a gente entender que nós somos servos, nós somos filhos, mas somos servos e servimos exclusivamente a Deus. É Ele que vai julgar e aprovar o ministério. Não são as palavras ou a atitude dos homens, é a palavra de Deus, o que Deus diz. Para finalizar, Gálatas capítulo 5, versículo 7 ao 10. Vocês estavam indo bem na corrida. Quem os impediu de seguir a verdade? Certamente não foi Deus quem os levou a pensar assim, pois Ele os chamou para serem livres. Um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Aquele que os perturbar, seja ele quem for, será julgado. Então, até ali, a gente já sabe, esse ministério que tem enganador por trás, ele vai ser julgado. Pode não ser agora, mas vai ser julgado. E aqui vai dizer que em Cristo nós somos chamados para ser livres. E é como eu falei no início, é melhor a graça, a palavra ou a lei? Ou esses falsos ensinamentos, que está sempre olhando para o homem, para aquilo que o homem pode fazer. E aqui vai dizer que é como um fermento. Às vezes a gente acha que precisa de muito, mas não, basta eu dar ouvidos a um pouco aqui, que já é possível distorcer aquilo que eu acredito. Não precisa de muito, não. O fermento você coloca um pouco e já cresce. Às vezes a gente acha que precisa ouvir muito, mas não, deu ouvidos a um pouco. É melhor cortar no início do que continuar alimentando e cair. É a gente permanecer leal a essa palavra. E o último versículo é o versículo 11.
Irmãos, eu não prego que a circuncisão e as leis judaicas são necessárias ao plano da salvação. Se eu pregasse tal coisa, não seria mais perseguido, pois essa mensagem não desagrada a ninguém. O fato de ainda estar sendo perseguido prova que eu continuo pregando o escândalo da cruz. Então, é como eu falei, ser leal, o ano da lealdade, a gente vai ser perseguido. Vai desagradar pessoas que não estão na visão. Mas será que eu vou parar porque tem pessoas que estão recuando? Será que eu vou parar porque tem pessoas que eu estou perdendo amizades? Eu ser leal, entender que eu tenho um Deus a qual eu sirvo, não tem que mudar para agradar pessoas. E aqui vai dizer que ele continua pregando o escândalo da cruz. Por isso que ele era perseguido. E eu entendi o porquê que isso acontece. Porque ser leal à palavra, ser leal a um reino que está além daquilo que a gente vê, nunca vai atrair seguidores. Porque vai de forma contrária àquilo que as pessoas pensam. Vai de forma contrária ao pensamento do mundo. Então, nunca vou atrair seguidores. Vai sempre ter alguém que não vai gostar. Vai sempre ter alguém que vai caluniar, vai abandonar. Mas é continuar até a morte, sendo fiel, sendo leal, porque vai ser assim como Jesus, que Jesus crescia na graça diante de Deus, diante dos homens. Tinha pessoas perseguindo Jesus? Tinha pessoas chamando ele de tudo quanto era nome? Tinha. Mas ao mesmo tempo vai dizer que ele crescia na graça diante de Deus e diante dos homens. Então, que a gente possa permanecer leal a essa palavra no ministério sempre, independente das circunstâncias. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.